O que as pessoas hoje mais precisam são de outras pessoas que resolvam os problemas delas. Mas faça isso de uma forma que tenha a ver com o seu trabalho, com o seu negócio. Se você oferece um determinado serviço, essa pessoa, o teu cliente, quando te procura, ele está te procurando não porque você é um profissional daquela área, mas ele está te procurando porque ele quer que alguém resolva algum problema dele. Seja uma dor, seja um problema estético, seja um incômodo, seja algo que tira ele, né, da sua normalidade. Então ele procura alguém para resolver o problema dele. Deixa eu te contar algo que aconteceu ainda há pouco aqui. Contratei uma empresa para para forrar as cadeiras do nosso laboratório. E o técnico que veio, ele foi super atencioso, porém ele não estava atento ao que estava acontecendo. Ele não estava atento a resolver o que de fato era o meu problema. E isso acontece muito. As pessoas, os profissionais, eles não estão prestando atenção no que exatamente o cliente quer, né? E isso acontece também num consultório de podologia, por exemplo. Muitas vezes o cliente chega, ele quer resolver um único ponto e você acaba fazendo todo um procedimento e não resolve aquele único ponto. Às vezes era só você fazer um único procedimento que resolveria, mas você quer fazer tudo que às vezes não vai dar resultado. E assim é em várias coisas na nossa vida. Muitas vezes a gente não identifica qual é o ponto específico que a gente tem que dar o foco. Então, por exemplo, uma avaliação, é importante que você faça uma pergunta, né? O que te trouxe aqui? Uma anamnese, uma avaliação, um SAP, né? Que é a sistematização do atendimento podológico, a gente faz essa pergunta para o cliente. O que te trouxe aqui? Por que você veio aqui? Por que você saiu da sua casa e veio ser atendido? Ou por que você me ligou para eu te atender? Qual que é o seu problema? O que te incomoda? Esta pergunta, ela é fundamental para nortear o seu trabalho, para você identificar o que você vai fazer. Porque muitas vezes a pessoa chega e aí você coloca ela sentada, bom dia, boa tarde, e faz aquela fichinha, né? Você é diabético, é isso, aquilo, sai preenchendo, daqui a pouco pega o alicate, já corta a unha, e daqui a pouco já tá passando a broca, daqui a pouco... E você nem perguntou pro teu cliente o porquê que ele foi ser atendido, por que ele procurou um profissional de podologia. E aí, às vezes o cliente vai embora e ele pensa, nossa, fui lá na podóloga, foi legal, foi bom, o procedimento realmente foi legal, mas ela não correspondeu às minhas expectativas. Então, fica aí essa ideia, né, para que você possa identificar sempre o que o seu cliente quer. E aí, quando você identifica isso, você consegue, através desse ponto, não estou dizendo que você, vamos supor, o cliente chegou lá com uma unha que está incomodando. Não estou dizendo que você vai trabalhar só aquela unha e ponto final. Tá? Não é isso que eu estou falando, mas o foco, a prioridade vai ser naquela unha. Você vai começar, você pode até começar por outros dedos, enfim. Mas quando eu digo foco, é que você não pode deixar esse cliente embora sem antes dar uma olhada naquela unha ali. E aquela unha é o que você tem que ter o maior cuidado. É aquela unha que você tem que demonstrar a maior atenção e interesse. Talvez seja algo da sua rotina, do seu procedimento. Mas o seu cliente não sabe qual é o seu procedimento. Muitas vezes os clientes não entendem os porquês. Então esse é o ponto. A gente precisa ter essa comunicação, que é uma coisa que eu falo muito, né? Sobre a nossa capacidade de comunicação e demonstrar para o nosso cliente que a gente está ali dando atenção para aquele ponto. Isso não vale, né, digamos assim, não é nada incomum quando o cliente chega com uma onicocriptose com granuloma, né? O cliente chega e nitidamente a gente já identifica qual é o problema. A gente já sabe que ele está ali com granuloma e aquele é o ponto pelo qual ele foi tratar. Mas e quando o cliente chega, muitas vezes, não tem nenhum ponto assim que chame tanta atenção e às vezes tem até um calo, tem alguma coisa, mas às vezes ele não está indo pelo calo. O calo ele nem sabia, digamos assim, que o podólogo trata. Ele estava focado, estava pensando um problema que ele tem de repente no quinto dedo, de repente é um calo interdigital. Tá? Muitas vezes
A gente não pergunta, o cliente não fala, que quem conduz o procedimento é você. Às vezes o cliente não se sente à vontade para falar caso você não pergunte e ele sai sem nem você olhar que ele tem um calo interdigital, tá? E eu tô falando isso porque eu já cometi esse erro muitas vezes. De chegar no final do tratamento, tá secando o pé do cliente, aí quando eu ia secar entre o dedo eu via que ele tinha uma tia interdigital e que ele tinha um calo interdigital. Aí eu perguntava, isso aqui dói? E aí o cliente falava assim, não, dói, por isso até que eu vim aqui, por isso é que eu vim aqui tratar o pé com você. E aí eu tinha feito todo um procedimento, às vezes estava focado em outras coisas que não era o foco do cliente. Então, se você já ouviu falar uma expressão que diz foco no foco do cliente, é você focar no problema que o teu cliente está te trazendo. Mas para você focar, você primeiro precisa saber qual é esse problema. Então tem que fazer essa pergunta para o seu cliente. Tá? Isso não vale só para podologia, não. Tá? Se você não é podólogo, identifica aí o teu cliente, que foi o caso do cara da cadeira que veio aqui. Ele foi atencioso, mas ele não queria saber o que eu queria. Ele chegou, anotou um monte de coisa, pegou as cadeiras, ele não me perguntou, por exemplo, alguns detalhes que eu queria ter contado para ele. Algumas coisas eu até falei, porque são essenciais. Por exemplo, a cor da cadeira, que ele vai forrar, né? Ela era branca, agora ela vai ficar verde. E algumas coisas eu já tive que dizer. Mas, por exemplo, eu gostaria de falar mais coisas, eu não me senti à vontade para falar porque ele não me perguntou. Então, é isso que eu quero chamar a sua atenção, despertar. Seja um resolvedor de problemas, ou seja, descubra qual é o problema daquela pessoa e ofereça uma solução para aquele problema. E isso vai te ajudar, né, a prosperar, porque as pessoas elas não querem serviços, elas querem que os seus problemas sejam resolvidos através dos serviços, mas o problema é que é o foco. É isso. Obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo. Não termina antes de dar o like aqui e se inscreve aí no canal para você receber as próximas notificações.